Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis. A infância de Brás Cubas, como a de todo membro da sociedade patriarcal brasileira da época, é marcada por privilégios e caprichos patrocinados pelos pais. O garoto tinha como brinquedo de estimação o negrinho Prudêncio, que lhe servia de montaria e maus tratos em geral. Na escola, Brás era amigo de traquinagem de Quincas Borbas, que aparecerá no futuro defendendo o humanitismo, misto da teoria darwinista, com o borbismo. Aos vencedores, as batatas. Ou seja, só os mais fortes e aptos devem sobreviver. Na juventude do protagonista, as benesses ficam por conta dos gastos com uma cortesã, ou prostituta de luxo, chamada Marcela, a quem Brás dedica a célebre frase: Marcela amou-me, durante 15 meses e 11 contos de réis. Essa é uma das marcas do estilo machadiano, a maneira como o autor trabalha as figuras de linguagem. Marcela é prostituta de luxo, mas na obra não há, em nenhum momento, a caracterização desses termos. Machado utiliza a ironia e o eufemismo para que o leitor capte o significado. Brás Cubas não diz, por exemplo, que Marcela só estava interessada nos caros presentes que ele lhe dava. Ao contrário, afirma categoricamente que ela o amou, mas fica claro que, naquela relação, amor e interesse financeiro estavam intimamente ligados. Apaixonado por Marcela, Brás Cubas gasta enormes recursos da família com festas, presentes e toda sorte de frivolidades. Seu pai, para dar um basta à situação, toma a resolução mais comum para as classes ricas da época. Manda o filho para a Europa estudar leis e garantir o título de bacharel em Coimbra. Brás Cubas, no entanto, segue contrariado para a universidade. Marcela não vai como combinara despedir-se dele, e a viagem começa triste e lúgubre. Em Coimbra, a vida não se altera muito. Com diploma nas mãos e total inaptidão para o trabalho, Brás Cubas retorna ao Brasil e segue sua existência parasitária, gozando dos privilégios dos bem-nascidos do país. Em certo momento da narrativa, Brás Cubas tem seu segundo e mais duradouro amor. Enamora-se de Virgília, parente de um ministro da corte, aconselhado pelo pai que havia no casamento com ela um futuro político. No entanto, ela acaba se casando com Lobo Neves, que arrebata do protagonista não apenas a noiva, como também a candidatura a deputado que o pai preparava. A família dos Cubas, apesar de rica, não tinha tradição, pois construíra a fortuna com a fabricação de cubas, tachos à maneira burguesa. Isso não era louvável no mundo das aparências sociais. Análise da obra. Ao criar um narrador que resolve contar sua vida depois de morto, Machado de Assis muda radicalmente o panorama da literatura brasileira, além de expor de forma irônica os privilégios da elite da época. Tempo. A obra é apoiada em dois tempos. Um é o tempo psicológico do autor além-túmulo, que desse modo pode contar sua vida de maneira arbitrária, com digressões e manipulando os fatos à revelia, sem seguir de uma ordem temporal linear. A morte, por exemplo, no tempo cronológico, os acontecimentos obedecem a uma ordem lógica: infância, adolescência, ida para Coimbra, volta ao Brasil e morte. A estranheza da obra começa pelo título, que sugere as memórias narradas por um defunto. O próprio narrador, no início do livro, ressalta sua condição. Trata-se de um defunto autor, e não de um autor defunto. Isso consiste em afirmar seus méritos não como os de um grande escritor que morreu, mas de um morto que é capaz de escrever. O pacto de verossimilhança sofre um choque aqui, pois os leitores da época, acostumados com a linearidade das obras, veem-se obrigados a situar-se nessa incomum situação. Narrador. A narração
narração é feita em primeira pessoa e postumamente, ou seja, o narrador se auto-intitula em um defunto autor, um morto que resolveu escrever suas memórias. Assim temos uma vida contada por alguém que não pertence mais ao mundo terrestre. Com esse procedimento, o narrador consegue ficar além de nosso julgamento terreno e desse modo pode contar as memórias da forma como melhor lhe convém. Foco narrativo. Com a narração em primeira pessoa, a história é contada partindo de um relato do narrador observador e protagonista, no qual conduz o leitor tendo em vista sua visão de mundo, seus sentimentos e o que pensa da vida. Dessa maneira, as memórias de Brás Cubas nos permitirão ter acesso aos bastidores da sociedade carioca do século XIX. Revolução da obra. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra que revolucionou o romance brasileiro, de cunho realista, mas sem ter as características da crítica agressiva de outros escritores do realismo. A força da obra de Machado de Assis está na crítica sutil e na grande inteligência do autor. Em Memórias Póstumas, a crítica é feita focando a burguesia por dentro, ou seja, o escritor parte do ponto de vista mais psicológico. Através disso, consegue-se fazer um combate ao romantismo em sua essência através de personagens verossímeis que cabe ao leitor julgar e colocando-se em reflexão, por exemplo, a questão da ociosidade burguesa. A obra de Machado de Assis revolucionou o formato do romance através da subversão de padrões do romantismo. Se no romance é de praxe escrever uma dedicatória, por exemplo, ele o faz a um verme, ao verme que o corroeu. Outro ponto que pode ser citado como exemplo é a quantidade de capítulos do livro. Se era comum ter cerca de 30 capítulos em um romance, Machado de Assis faz um livro que ultrapassa 100 capítulos, porém alguns deles são extremamente curtos ou são vazios.